nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou. Me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira. Estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol. Estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. A educadora, o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora. 5h30, a Hora do Trabalhador, com apoio Medical. Como o tempo passa, já são 45 primaveras que a Medical deixa sua vida mais azul. E para comemorar, serão sorteados 45 prêmios entre os conveniados. Para participar é fácil. Você, cliente Medical, preencha o cadastro e concorra a prêmios. Acesse 45idadeazul.com.br. Para comemorar 45 anos, 45 prêmios. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 20 de julho de 2017. Nós estamos recebendo aqui hoje o Matheus Calef, ele que é presidente do Sindicato dos Empregados em Condomínios de Limeira. O Matheus está aqui esperando para falar com a gente, mas a gente tem um anúncio aqui, uma coisa urgente que a gente precisa falar com vocês, especialmente com os trabalhadores das cerâmicas, da construção civil e do mobiliário de Limeira, de Rio Claro, de Cordeirópolis, de Iracemápolis, de Santa Gertrudes e de Mojimirim. Você que trabalha na construção civil, você que trabalha na cerâmica e no mobiliário dessa região, está passando por um processo de eleições sindicais. Eu estou com o Ademar Rangel, que é o presidente do sindicato, e ele também faz parte, ele lidera uma das chapas, a chapa 1, que vai concorrer, são duas chapas. O Rangel pediu esse momento do programa para esclarecer um boato que está sendo passado pelo outro lado. O boato de que a eleição não estaria valendo. Isso é um boato. A eleição está rolando e o Rangel está na linha. Rangel, tudo bem? Para falar com a gente. Oi, André. Boa tarde. Boa tarde, Rangel. André. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde a todos os trabalhadores da nossa categoria. Diga aí, Rangel, o que está pegando? Então, André, mais uma vez... desta vez aqui eu vou ser obrigado a falar, eu não gosto de falar assim, mas eu vou ser obrigado a falar. Mais uma vez, esses baderneiros da Intersindical aqui de Limeira, que é coordenada pelo Sindicato dos Metalúrgicos, estão acostumados a fazer baderna na porta de fábrica, fechar a empresa e gerar desemprego. É isso que eles são bons para fazer. Então, dessa vez eu sou obrigado a falar isso, porque nós estamos num processo eleitoral onde existe uma disputa de duas chapas. A nossa chapa aqui, que é dos trabalhadores da categoria,
e a chapa da Intersindical, que é a chapa 2. Então, chapa 1 é a nossa e chapa 2 a chapa da Intersindical. E essa eleição ela está acontecendo com acompanhamento da Justiça. Ontem nós tivemos uma audiência onde eles estiveram presentes e no final dessa audiência foi feita uma ata dessa audiência onde o juiz determinou as regras da eleição e eles ficaram muito bravos porque eles perderam o prazo para escrever mesário e não pôde escrever os mesários deles. E aí o juiz determinou que a gente fizesse a eleição e que tivesse o acompanhamento da chapa 2 na questão de fiscal de urna. E eles acharam que só o fiscal não estaria bom. E aí eles se recusaram a participar e estão indo nas portas de fábrica hoje pedindo para os trabalhadores não votar. E querendo melar a eleição. Mas a eleição, eu quero deixar claro aqui para todos os ouvintes, que a eleição está acontecendo, aconteceu no dia de hoje, encerrou agora, as urnas fixas encerrou agora, às 17 horas, na sede e na subsede, e as urnas itinerantes que vão até as empresas que faz turno, que vira 24 horas, essas urnas vão permanecer até às 0 hora lá. Então eu quero deixar os trabalhadores muito tranquilos, que a eleição está acontecendo, está sendo acompanhada pela Justiça do Trabalho e os baderneiros estão falando que não tem eleição, que não é para votar e tal, querendo melar a eleição. Mas não vai conseguir, viu, André? Não vai conseguir porque já conseguimos hoje os trabalhos normalmente e amanhã nós vamos encerrar os trabalhos às 17 horas e fazer a apuração. É brincadeira, eles não vão conseguir melar, né, essas pessoas de outra categoria que querem invadir a construção, a categoria da construção civil, mas devem estar trazendo transtorno para o trabalhador numa atitude absolutamente irresponsável, né? Você tem percebido trabalhadores que não estão vindo votar por causa desse boato dessa gente? Olha, tem alguns trabalhadores que estão deixando de votar. Não, mas é porque nós estamos sabendo que não é para votar, porque a eleição vai ser derrubado lá na justiça. Sabe, é um discurso que não leva a nada. Os caras já perderam. O próprio juiz ontem ficou muito bravo com eles. Já percebeu que eles estão aí para tumultuar. E é aquele pessoal que não cuida nem da categoria deles e agora está querendo tumultuar a nossa categoria. Mas não vai acontecer, até porque aqui tem trabalho sério, aqui a gente atende os trabalhadores à altura, aqui nós devolvemos ao trabalhador aquilo que é de direito dele. E existe uma inveja muito grande, uma dor de cotovelo muito grande com relação ao meu nome, inclusive, que sou encabeçador da chapa, mas eles não vão conseguir tumultuar, não. Nós vamos fazer eleição e amanhã vamos fazer a apuração e vamos mostrar para eles que aqui tem trabalho e a categoria unida. Inveja e cobiça, né, Rangel? Porque é o lado ruim do sindicalismo. No momento onde o sindicalismo é tão questionado, a gente vê aí... Como é que o cidadão comum que ouve todos os dias o programa Hora do Trabalhador não conhece o meio sindical, está começando a entender, está começando a gostar, está começando a participar, aí fica sabendo disso. Uma eleição sindical legítima acontecendo hoje para os trabalhadores da construção civil, cerâmica e imobiliário, uma chapa que é montada em outro sindicato, em outra categoria, primeiro, monta a chapa e quer invadir essa categoria para tomar a entidade sindical e depois, quando vê que vai perder, apela, né? É medo de perder, Rangel? Exatamente, é o medo de perder e mostrar a incompetência que eles têm, porque uma eleição que está sendo acompanhada pela Justiça do Trabalho, é lógico que existe os prazos e você tem que obedecer aquilo que a Justiça determina. E eles perderam os prazos,
não conseguiram registrar a lista de mesário deles. Depois foi pedir para o juiz para ver se o juiz garantia isso. Aí o juiz, ainda com a nossa acordância, eu ainda fui muito bom em dizer que eu aceitaria eles ter um fiscal de urna. Poderia ter um fiscal acompanhando a urna, fiscalizar, olhar, tudo bonitinho, né? Mas não, nós não queremos. Nós queremos ter o mesário e queremos ter o fiscal também. Então foi dito na cara deles lá na frente do juiz que para isso eles precisavam cumprir prazo, né? E aí o juiz apenas deu o direito do fiscal acompanhar. Eles acharam que não estava bom. Não mandou os fiscais acompanhar as urnas e aí preferiram ir para a porta de fábrica para falar que a eleição vai ser cancelada, que não é para ninguém votar e tal, mas nós já colhemos 50% do total de eleitor no primeiro dia. Com certeza, se não colher os outros 50% amanhã, mas vamos chegar perto disso e vamos fazer o quórum tranquilo, e a eleição vai ser validada. Legal, Rangel. Então, estamos próximos de... Eu só queria agradecer Sim. aí o espaço, tá? Claro. Por estar entrando agora, inclusive, eu estou aqui na correria, estamos correndo atrás, estamos encerrando os trabalhos hoje. Não pude ir aí na rádio, mas eu queria deixar isso claro para todos os ouvintes, inclusive até quem não é da categoria. É bom saber disso, saber que esse sindicato tem uma dor de cotovelo muito grande e um olho gordo no trabalho que eu venho fazendo aqui nesses últimos anos, porque o dinheiro dos trabalhadores aqui é muito bem administrado, viu, André? A gente mostra aqui todos os dias no programa. Exatamente. E quem conhece sabe. E os trabalhadores também sabem. Então, não adianta que eles não vão conseguir tumultuar uma categoria que sabe e que tem o retorno que merece. Eu agradeço mais uma vez e aí uma boa tarde para você e para os companheiros que estão aí na mesa e para todos os trabalhadores. Boa tarde, Rangel, boa sorte. E só para fechar, trabalhadores da Cerâmica, Construção Civil, Mobiliário de Limeira, Cordeirópolis, Iracemápolis, Santa Gertrudes, Mojimirim, Rio Claro, a eleição está valendo, não vai na conversinha não, está valendo, é o seu momento de escolher o grupo que vai te representar, fazer a avaliação, não é isso, Matheus? E os trabalhadores que ainda não votaram, eles podem procurar das urnas que estão nas fábricas e votar, Sim. Porque o Rangel falou que vai ficar até às 0 horas de hoje, né? Sim. É importante que a eleição aconteça, eu estou contente de saber que está tendo uma disputa democrática, né? Sim. E, pelo que o Rangel falou aí, o quórum já está praticamente quase alcançado, né? Mas é importante que os trabalhadores continuem votando e manifestando a sua vontade, né? Sim. De mostrar quem que ele quer que administre o sindicato na próxima gestão aí, né? O que não pode é apelar, né, Matheus? Porque o que não pode é querer ganhar medo. De outra forma, né? As duas chapas têm o direito de disputar, mas disputar dentro do jogo democrático, né? Respeitando Sim. a vontade do trabalhador, não querer arrumar argumentos que estão fora para anular Sim. uma eleição. A eleição precisa acontecer. O programa Hora do Trabalhador, ele é transmitido online, ao vivo, pelo Facebook da página Programa A Hora do Trabalhador e pela página da Rádio Educadora também. Rádio Educadora também transmite o nosso programa, nossos parceiros, nossa mãe, a Rádio Educadora, nosso parceiro há mais de 3 anos com a gente, também transmitindo live, que é uma televisão. É uma televisão, você assiste pelo Facebook o programa de rádio aqui no estúdio, tudo que está rolando aqui no estúdio, você assiste pelo Facebook. Matheus, vamos agora, eleição do Rangel está rolando hoje e amanhã. Amanhã termina, né? Amanhã termina. Vamos falar do nosso assunto aqui. Hoje, as centrais sindicais, a maioria delas, né? A CUT boicotou essa reunião, as centrais... A CUT e acho que mais uma outra central, que eu não vou me lembrar agora, boicotou. Mas as grandes centrais, como a Força Sindical,
a UGT, a nova Central Sindical, participaram de uma reunião com o senhor Michel Temer para ele remendar, consertar a porcaria que ele fez na reforma trabalhista, né? O que você está sabendo sobre isso? Ainda tem muito pouca informação sobre isso, mas dá para a gente conversar, debater o que seria essa medida provisória que vai consertar a reforma trabalhista. Essa medida provisória, ela foi acertada com os senadores, né? Que o presidente, quando sancionasse a reforma trabalhista, ele ia, através de medida provisória, consertar o texto, né? Com relação à amamentação, o trabalho insalubre das mulheres grávidas e tudo mais. Sim. E também, nessa medida provisória, ele ia tratar também do financiamento das entidades sindicais, né? Porque o Congresso Nacional, ele mostrou uma resistência muito grande ao financiamento das entidades sindicais, né? Inclusive o Rodrigo Maia andou até falando que essa medida provisória não ia passar na Câmara. Depois os senadores deram um aperto nele, ele parece que recuou um pouco, porque foi combinado com os senadores que o presidente ia elaborar um texto e, através de medida provisória, ia consertar isso. Então, as centrais estão reunidas, não sei se tiveram reunidas lá no Palácio do Planalto com o Michel Temer, porque o Michel Temer também se comprometeu a fazer isso. Mas o Congresso está fazendo uma pressão em cima dele, né? O Congresso está muito resistente. Eu não sei o que o Congresso tem contra os sindicatos, né? Se existem sindicatos precários que não trabalham bem com o dinheiro, existe também políticos que também não trabalham bem com o dinheiro, né? Até vamos perguntar para a população, você também é a favor de pagar 150 mil para um senador, ter 70 pessoas trabalhando para ele? Você é a favor de pagar não sei quanto para um deputado estar lá em Brasília? O que eles estão produzindo? Diz que o movimento sindical, não sei o quê, produz não sei o quê. Mas quem que está produzindo mais escândalo no Brasil? Não é o parlamento brasileiro? Não, Esse parlamento não é caro? Pro otário que diz assim, eu pago imposto sindical, eu pago muito imposto. Hoje o governo aumentou um. O próprio Rodrigo Maia não está sendo citado na delação da Odebrecht? Ele, o pai dele, que é vereador no Rio de Janeiro? O que o Rodrigo Maia quer? Mas hoje o governo... Que moral tem ele para... Exato. Esse governo que dizem que quer acabar com o imposto sindical e que isso, governo defensor da livre não sei do que, hoje aumentou o imposto do combustível. Exatamente. Não se sabe ainda o quanto vai aumentar, mas o combustível vai aumentar porque o governo aumentou o imposto do combustível. Quer dizer, o que a gente fala do imposto sindical é acabar com todo o sistema sindical de uma hora para outra. De uma hora né? para outra, claro. É atingir a espinha dorsal, né? Do movimento, que é asfixiar, cortar o oxigênio, cortar o financiamento. Por quê? Porque o movimento sindical ainda é um entrave para o mercado e para o capital. É uma força, é uma pressão que faz para se distribuir renda. Sim. Quer queira ou quer não, o movimento sindical ele produz uma certa justiça social. E é isso que eles querem asfixiar, falando que o Brasil não se moderniza, isso e aquilo, que é um dinheiro que a sociedade não aceita e o Congresso não pode estar longe da sociedade. Ué, eu pergunto, o Congresso Nacional Brasileiro é o Congresso Nacional mais caro, é o parlamento mais caro do mundo. E o que ele produz? Um escândalo atrás do outro. É um escândalo atrás do outro. Ele cobra caro, ele é caro e produz muito escândalo e poucas coisas que faz o país andar. Então, vamos perguntar. Eu até queria que as centrais sindicais abrissem um espaço na internet para o trabalhador, para o cidadão se manifestar. Você também é a favor de pagar deputado e senador? Você é a favor de pagar vereador? Você é a favor que um juiz ganhe 30 mil reais por mês? Claro que ninguém é, muita né, distorção. Então, né? agora a sociedade não aceita esse tipo. A sociedade não aceita pagar nada. Sim. Até dízimo, se os pastores não ficar em cima dos fiéis e muita televisão, nem dízimo os fiéis vão pagar também. O sistema sindical tem muitas falhas, ele precisa ser corrigido em muitos momentos, tem muitas, inclusive, propostas do próprio movimento sindical correto. O que se critica é todo um discurso de que o sindicato não presta e vamos acabar com ele. E vocês vão ver que vai virar isso aqui. E quanto serviço a estrutura sindical oferece? Sim. Quanto serviço, quanto amparo para os trabalhadores
os sindicatos oferecem. Isso ninguém leva em consideração. Quando se fala do Sistema S, que eu acho um absurdo esse Sistema S, por quê? Porque é repassado para as empresas... Não tem controle nenhum isso aí, né? Aproximadamente 12 bilhões de reais por ano. Só que o Senac, você vai estudar lá, você paga. O Senai, você vai lá, você tem que pagar também. O SESI está cobrando também mensalidade. Sim. Peraí. Isso aí, cadê a sociedade não se indigna? O Ricardo Ferraço, para ele, ninguém nunca reclamou disso, pro Ricardo Ferraço? A Folha de São Paulo e a imprensa em geral... Ricardo Ferraço também é outro que foi citado, viu? Foi. Tem começado a bater duro no Sistema S, porque ele também não tem... Mas ele financia as empresas. Exatamente, não tem controle sobre isso. É um dinheiro que o pessoal usa da forma como quer, né? Então ficou evidente, não é? Que existe uma resistência ao movimento sindical. Exatamente. E não a se corrigir distorções de verdade. Sim. Porque se quisesse corrigir distorções... É muita coisa para fazer. Ia para cima do Sistema S, o Ricardo Ferraço, ele é um homem inteligente até o Ricardo Ferraço, viu? É lá do Espírito Santo. Sim. Mas se ele tivesse vontade mesmo, porque ele compara o Brasil com um país de primeiro mundo quando se fala em reforma trabalhista. Mas por que ele já não propôs uma reforma política? Consertar o sistema político e depois fazer todas as demais reformas. Sim. Com outros políticos, não com esses que estão aí. Matheus, nós temos matéria saindo a conta-gotas. Essa foi uma reunião interna, uma reunião fechada das centrais com o Temer. Mas o Juruna, quem que é o Juruna? Você que está em casa não sabe, mas todo mundo que é sindicalista sabe quem é o João Carlos Gonçalves, secretário-geral da Força Sindical, uma eminência parda no sindicalismo de todo o país, um homem de muito poder, muito antenado, o Juruna. O Juruna dá uma entrevista para o portal UOL, onde ele fala alguns itens conversados com o Temer, Matheus. Entre eles, essa questão da substituição do imposto sindical. Até o Temer viu que não daria para fazer essa coisa de jogar o sindicato diante de um trabalhador que hoje não tem essa consciência, né? Muitas vezes de tão apavorado que ele está com a crise e com o desemprego, ele tem medo do sindicato. Ele não hoje vai morrer o sindicato, porque ele tem medo de contribuir. Ele tem medo do patrão, você está aí falando com o sindicato, vou te mandar embora, né? Já tem esse preconceito, Sim. Né? O empresariado já tem esse preconceito. Um momento horroroso para essa reforma. Porque se tem... O sindicato, ele é uma estrutura que ele tem uma organização, que ele tem um departamento jurídico, então ele pode interpelar a empresa. Claro. O empregado sozinho não pode, entendeu? Porque os trabalhadores, eles são organizados em sindicatos. O sindicato mantém uma estrutura. O sindicato tem trânsito na justiça. O sindicato conhece os caminhos onde leva o patrão a cumprir com as suas obrigações. E é justamente isso que parece que atrapalha, né, a produção do Brasil, que atrapalha, né, no discurso que a gente ouve dizer por aí, né? Mas é isso que faz justiça social, né? Sim. É isso que faz aquele que ganhou pagar aquele que trabalhou. Exatamente. Essa entrevista, o Juruna fala de uma contribuição negocial, né? Que seria definida. Isso já foi falado, né? Aos poucos a gente vai falando aqui nos programas como vai ficar o esquema, o sistema. A gente não pode falar agora porque tá tudo meio assim... A verdade, companheiros, a verdade é uma só. A reforma é ruim. As pessoas que defendem a reforma abertamente não atentaram, só atentaram para geração de empregos, modernização, o discurso pré-fabricado. Para quem é do meio, é do métier, do ramo, sindicalista, trabalhador, já antecipa, já antevê a porcaria que vai virar em alguns aspectos dessa reforma, né? E essa contribuição que era o imposto sindical, o próprio Temer estuda uma forma de, por medida provisória, remendar o que ele fez. Remendar, porque foi feito de uma forma brutal, né? E aí a ideia nada em consideração, né? A ideia é essa coisa que seja debatida em convenção
coletiva, né, Matheus? E é interessante que seja, sim, através de convenção coletiva, de acordos coletivos, André, porque a justiça seja feita. Existe mesmo no Brasil um número de sindicatos muito grande que sequer assinam um acordo ou uma convenção coletiva. Mas esse imposto compulsório, ele também contempla essas entidades. O que não pode é simplesmente cortar esse financiamento e não substituir por nada. Esse de estabelecido em convenção coletiva, ele é interessante porque o sindicato que não fizer uma convenção coletiva, que não fizer assembleia, que não for discutir com o sindicato patronal, e essa convenção coletiva, ela surte efeitos benéficos para o trabalhador. É lá que estão os direitos dos trabalhadores. O sindicato que não tiver essa convenção registrada no Ministério do Trabalho, ele vai ficar sem. Porque não tem razão dele também ter financiamento, não está fazendo nada. Né? Ele não tem. Sim. Ele não tem um instrumento. Ele não tem um instrumento que protege o trabalhador. Sim. E o trabalhador não pode deixar se enganar. O trabalhador, ele precisa financiar a entidade sindical. Porque quando o trabalhador se vê sem nada, é o sindicato que é um colchão social, é o sindicato que é um guarda-chuva, é um sindicato que dá um amparo para o trabalhador. O sindicato, ele faz o sindicato organizado, o sindicato que assina a convenção coletiva, o sindicato que dá assistência jurídica, o sindicato que está com as portas abertas, que tem um convênio odontológico, que tem outros serviços. Poxa, esse sindicato ele é importantíssimo na vida do trabalhador. Deveria partir do trabalhador, do interesse de manter a entidade sindical. Dura o medo da crise e do desemprego, mas o Juruna fala após a reunião com o Temer, de que foi colocado para o Temer, e ele assentiu, ele aceitou a tese, da seguinte tese que é óbvia, né? Quando você faz a negociação e você consegue um reajuste, você consegue um direito, isso vai beneficiar a todos os trabalhadores da categoria. Com certeza. Então, nada mais do que justo você podendo fazer uma assembleia e negociando isso em prol dos trabalhadores, que todos paguem. Porque o cara, o marmitão também não vai pagar essa taxa e ele vai ter o dissídio. E ele vai ser beneficiado, né? É que nem senta numa mesa, todo mundo come, meia dúzia paga e todo mundo sai de barriga cheia, né? Isso é uma injustiça. Sim. Isso é uma injustiça. Todos devem contribuir, né, Sim, com o sindicato que faz essa negociação coletiva. E mais um erro do texto seco da reforma, né? Entre outros temas que seriam corrigidos. Estou recebendo uma mensagem aqui do Arthur Bueno Júnior, Sindicato da Alimentação. Entre os outros temas que seriam objeto dessa medida provisória, o trabalho das grávidas em locais insalubres, né? Saiu da cabeça de que facínora saiu essa ideia. E a própria jornada 12/36, que é uma coisa que a reforma coloca que todo mundo pode fazer. A qualquer momento, cara, isso tem que ser consertado. Isso tem que ser consertado e todos esses itens que são itens novos, né, da reforma, ela precisaria passar agora, a empresa precisaria negociar com o sindicato como que vai ser feito isso, como que isso vai ser implantado. Sim. E ser respeitada essa negociação. Ele cita também, além do trabalho das grávidas, já tínhamos falado da taxa obrigatória, o imposto sindical, o trabalho das grávidas, a jornada 12/36 e o absurdo, o surreal trabalho intermitente. Coloca em questão até o salário mínimo. Até o salário mínimo. Pode quer dizer, ganhar menos que o salário mínimo. E aí, como é que fica isso? Então, essa é a modernização do seu Ricardo Ferraço. O indivíduo ganha menos que o salário mínimo, né? Porque o Ricardo Ferraço ganha muitos salários mínimos, né? Então, ele não está nem um pouco se importando se ele lá no Senado deve ter muito trabalho intermitente, né? Principalmente de noite, né? Que eles trabalham Não, lá, né? tem, mas eles ganham por isso, né? O intermitente deles é o jeton, né? O intermitente deles é de terça a quinta. Eles nunca vão aceitar. É gostoso fazer reforma para os outros, né? Porque faz uma reforma lá no Senado, lá na Câmara dos Deputados. A gente devia pagar os deputados apenas pelo tempo que eles ficam na sessão, né? Porque o que eles fazem?
fora disso? É conchavo, né? Pô, a gente não tinha como fazer uma pesquisa, nem que fosse só aqui em Limeira, para ver quem é a favor de pagar senador e deputado? Nossa. Eu gostaria de ver isso daí. Essa pesquisa... Vereador também. Eu também queria ver isso daí. Porque é fácil ir lá fazer lei para os outros, né? Essa pesquisa... Mas, enfim, estamos levando em conta o tempo que entra em vigor a lei. São 120 dias, se eu não me engano, né? 120 dias, parece que em novembro ela já entra em vigor, não é? Até lá, muita conversa, companheiros. E vocês que estão aí nas fábricas, o patrão já fala de... Ouvi já tem patrão até querendo já entrar nesse negócio aí agora, nem chegou o tempo ainda, eles já estão querendo... Não, a sacanagem é um mal do brasileiro, né? Importante, viu, André, comunicar aos trabalhadores que não assine nada sem consultar o sindicato. Não está valendo nada. Não assine nada agora sem consultar o sindicato. Porque a gente sabe que tem pessoas que agem de má fé, já pegam uma assinatura hoje para quando a lei entrar em vigor, nossa, já aceitou, está aqui. Tem muita discussão rolando, tem muito emenda para fazer com relação a esse projeto que é ruim, horrível, né? E ele só passou porque tinha essas emendas combinadas, né? Porque muitos da própria base queriam mudar o projeto, só que mudando, ele voltava para a Câmara. Então aprovaram a toque de caixa e até uma conversa que nem envolve as centrais sindicais, envolve eles mesmos ali na penumbra do Congresso Nacional. E agora vem a negociação. Se ele não receber o movimento sindical agora, ele cai mais rápido do que ele... Cai mais rápido. E o movimento sindical, as centrais sindicais deveriam ficar preparadas e tomar medidas drásticas caso não tenha suas reivindicações atendidas. Sim. Parar o Brasil. Certo? O Brasil precisa parar. Sim. Porque não é assim que se faz as coisas, não, em nome de modernidade. Então, só isso que precisa ser modernizado? Não, tem muitas outras coisas que precisam ser modernizadas. Eu não estou vendo nenhuma pressa em modernizar algumas coisas aí. Então, foi um ataque fortíssimo na representatividade dos trabalhadores. Não foram os sindicatos que foram atingidos, foi a classe trabalhadora, foi a força de trabalho do Brasil. Certo? Não foi os sindicatos. Os sindicatos, eles representam os trabalhadores. Isso, quem foi atingido foi os trabalhadores que terão salários achatados, vão trabalhar mais e ganhar menos, vão ter horário de trabalho diferente daquilo que já é. Não vai ter quem possa defendê-los. Então, os trabalhadores precisam ficar muito atentos e valorizar as entidades sindicais. Porque se é ruim com os sindicatos, muito pior sem eles. Matheus Calef, presidente do Sindicato dos Empregados em Condomínios de Limeira, Rua Senador Vergueiro, número 732, segundo andar. Telefone 3443-8819, 3443-8819. Matheus. Eu quero mandar um abraço aí para todos os funcionários, aí, os empregados de condomínio, pessoal de portaria, pessoal da limpeza, de jardinagem, né? Pessoal da nossa categoria. E aproveitar e mandar um abraço também para o Dito Barbosa, que eu tive com ele hoje cedo. O Dito Barbosa, ele está bem animado, tá? Com os projetos muito bons. Legal. Logo o Dito vai vir aqui no rádio. Projetos. Logo o Dito vai estar aqui no rádio falando umas novidades aí. Projetos para o bem da cidade. Valeu, Matheus. Um abração pro Dito. É isso aí, estendo a ele meus abraços também. A gente vai terminando por aqui. Volta amanhã com mais um programa Hora do Trabalhador, com apoio Medical. Tchau. Como o tempo passa, já são 45 primaveras que a Medical deixa sua vida mais azul. E para comemorar serão sorteados 45 prêmios entre os conveniados. Para participar é fácil. Você, cliente Medical, preencha o cadastro e concorra a prêmios. Acesse 45idadeazul.com.br. Para comemorar 45 anos, 45 prêmios.